Vamos aqui, em função do tempo, já convidando a doutora Maria Inês Doria, que vai tratar de revisitando os 3 R's. A doutora Maria Inês é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Veterinárias, Patologia Clínica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz, pós-doutora pela Fundação Oswaldo Cruz, possui experiência em docência na área de medicina veterinária, com ênfase em patologia clínica animal e ciência em animais de laboratório e um vasto currículo. Doutora Maria Inês, muito obrigado. Por favor, a palavra é sua. Estão me ouvindo bem? Ouvindo. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui, muito feliz de ouvir as palestras. Realmente espetacular. Muito obrigada por poder compartilhar e conhecer um pouco mais os colegas. Muito bom. Bom, muito obrigada pela apresentação. Eu hoje estou coordenando o mestrado de Ciência em Animais de Laboratório do ICTB também, que é da Fiocruz. E esse tema é muito caro para a gente. Eu vou fazer um breve histórico sobre os 3Rs, né? Porque a gente fala em 3Rs e até hoje a gente discute 3Rs, a gente fala em experimentação animal e até hoje se discute, porque é um tema controverso. A gente sabe que isso vem de há muitos séculos atrás que o homem utiliza os animais para experimentação, sendo que os primeiros relatos datam de 500 a.C. nas anotações de Alcmeon, na Grécia. Quando se fala em Alcmeon, se fala em animais mortos. Quando se fala em Cláudio Galeno, já no ano 100 depois de Cristo, que ficou conhecido como o pai da vivissecção, a gente já entende que ele começou a trabalhar com animais vivos. Então, ele dissecou vários animais vivos para ter compreensão sobre anatomia, fisiologia, patologia e farmacologia. Do ano 100 até o século XVI, XVII, tem um gap de trabalhos em que nós vamos só chamar atenção para alguns pontos que são importantes, como o caso do Descartes, né, o filósofo René Descartes, que defendia a tese dos animais que mecanicistas, né, que os animais não sentiam dor, eles não pensavam, então eles não tinham capacidade de expressão de dor. E eles desenvolveu a teoria do animal-máquina. Então, que o fato de você cortar um animal vivo e ele gritar, ele apenas era um arco reflexo, ele não estava sentindo dor. Nessa mesma teoria, nós temos um pensamento cartesiano do François Manguedi e do seu sucessor Claude Bernard, que também foram importantes no estabelecimento do método científico e observaram as alterações de animais vivos, e foram considerados o fundador da medicina experimental. Tem até um caso interessante, né, que se conta na história, que o Claude Bernard utilizou na aula prática dele o cachorro de estimação da filha, porque não tinha um animal para fazer a aula, e ele utilizou esse animal na aula prática da filha. E, obviamente, o animal não sobreviveu, e isso resultou na separação dele da mulher, que é a Fanny Bernard, e ela foi criar a primeira sociedade antivivisecionista na França. Em 1850, nós temos a publicação do livro A Origem das Espécies, pelo Charles Darwin, que é o nosso naturalista cientista inglês, que, quando publica esse livro, ele legitima a experimentação animal, uma vez que os animais e o homem têm a mesma origem. Então, justificaria a utilização dos animais para fazer as pesquisas. Mas, por um outro lado, também existia a questão moral, porque uma vez que nós temos a mesma origem, como é que você vai poder explorar os animais desta forma se somos iguais? Então, ele tem essa dualidade quando ele publica esse livro. Nesse momento, nós estamos numa época em que começa a Europa do século XIX com movimentos antiviviseccionistas. E os ativistas, eles são muito mais sentimentalistas do que têm conhecimento científico. E isso sempre causou atrito. Então, sempre foi um tema controverso. E não havia legislação também, né? Então, a primeira legislação que você tem em notícia foi criada em 1876 e foi na Grã-Bretanha. E ela se manteve por bastante tempo e serviu de inspiração para os outros países.
E a primeira publicação norte-americana sobre aspectos éticos da utilização em animais foi em 1909, e foi por uma associação médica americana, que foi o primeiro marco legal ético que se tem notícia nos Estados Unidos. Em 1947, com o final da Segunda Guerra, com a formulação do Código de Nuremberg, né, que normatizou as normas éticas de pesquisa com seres humanos após os campos de concentração, houve um estabelecimento que os experimentos devem ser baseados em resultados de experimentação em animais e no conhecimento da evolução da doença ou os problemas em estudo. Então, dessa maneira, os resultados já conhecidos justificavam a realização do experimento. Então, dessa forma, esse Código de Nuremberg justificou o uso de animais em pesquisas, mas nesse momento a gente ainda não tinha nenhuma base legal. É importante salientar que em 1926 já tinha sido fundada a Sociedade de Bem-Estar Animal da Universidade de Londres, que mais tarde se tornou a Federação das Unidades para o Bem-Estar Animal, conhecida como FAO. E ela produziu também, neste mesmo ano de 47, um manual de cuidados e manejos de laboratório. Essa FAO foi fundada pelo Charles Hume, que foi um escritor e ativista britânico do bem-estar animal, que inclusive atribui-se a ele a expressão bem-estar animal, como sendo o primeiro a utilizar, e em 1954, ele indicou o zoologista William Russell e o microbiologista Rex Burke que fizessem um estudo sobre técnicas humanitárias em experimentos realizados com animais, que resultou num livro que nós conhecemos, que é o Princípio das Técnicas Humanitárias, onde se preconizam os 3 R's, que já foi falado aqui, né? Que seria do inglês Replacement, Reduction e Refinement, que em português ele acaba tendo um S e não um R. Quando eles descreveram esses 3 R's, eles escreveram nessa ordem, de Replacement, Reduction e Refinement, refletindo que esses deveriam ser abordados desta forma. Então, a primeira opção seria a substituição de animais, que naquele momento era dessa forma que eles escreviam, que os animais sencientes não deveriam ser usados de forma, se você tivesse uma outra alternativa não senciente. No segundo seria a redução, em que você teria os animais que deveriam ser usados, deveriam ter um desenho, uma análise de projeto, para que você utilizasse um mínimo de animais sencientes que fosse compatível para alcançar o objetivo da pesquisa. E, no refinamento, as medidas apropriadas que deveriam ser tomadas para mitigar qualquer dor, sofrimento ou estresse que os animais possam sentir. Esses objetivos dos 3 R's tinham realmente o principal era a diminuição e remoção do sofrimento dos animais. Ele, dentro do livro, também conceitua o que se chama de desumanidade e humanidade. Então, eles utilizam o termo desumanidade e humanidade, às vezes, para se referir ao estado mental vivenciado por animais experimentais e, às vezes, pelos procedimentos ou formas de tratamento de animais que produzem esse estado mental, né? Que depende muito de quem está trabalhando, do pesquisador. E o tratamento mais humano possível de animais experimentais, longe de ser um obstáculo, é, na verdade, um pré-requisito para experiências bem-sucedidas com animais. E o interessante é que, apesar da repercussão do livro na época, os princípios ficaram muito tempo sem ser aplicados. Eles levaram 10 anos para a FRAME, que é a Fund of the Replacement of Animal in Medical Experiments, utilizar nas suas organizações e começar a fazer a aplicação. Nos anos 70, começaram alguns países, algumas associações a utilizarem, e em 1980, nas décadas de 1980, que começaram realmente a ampliar a aplicação dos 3 R's. Agora, infelizmente, ainda mais de 60 anos depois de terem sido articulados pela primeira vez, a implantação dos 3 R's pela comunidade científica e médica no mundo
ainda é lenta e desigual, tanto entre os continentes quanto entre as áreas de pesquisa. Muitos países ainda não têm legislação de bem-estar de animal de pesquisa, comitês de ética animal, ou mesmo uma exigência legal para a revisão ética do estudo em animais. Isso é muito preocupante. No Brasil, como a colega já comentou, a Lei Brasileira 11.794, que é o marco regulatório da utilização de procedimentos para uso científico de animais, estabelece práticas de pesquisa que prezam pelo bem-estar através da diminuição do sofrimento animal, redução do número de animais utilizados e refinamento das pesquisas, e isso incorporado à lei do princípio dos 3 R's. Nós sabemos que os resultados de pesquisa eles precisam ser comparáveis para serem extrapolados, que isso é uma questão. Toda pesquisa utilizada em animal ela pode ser extrapolada. A gente consegue ter essa pesquisa translacional, a gente consegue utilizar. Então, elas têm que ser comparáveis, reprodutíveis e confiáveis e possuir uma credibilidade científica da experimentação animal. E aí, será que a aplicação dos 3 R's pode garantir o resultado das pesquisas? Uma provocação seria perguntar qual seria o R mais importante desse princípio. Se nós considerarmos o R da substituição, que se refere à utilização de tecnologias ou abordagens que substituam e evitem diretamente o uso de animais no experimento, nós hoje temos uma abordagem um pouco maior, porque naquela época em que o livro foi escrito, nós não tínhamos uma tecnologia como o professor Longato acabou de mostrar, trabalho lindo, né? Então, é extremamente interessante a gente observar, inclusive, o trabalho da doutora Júlia Matera, que é um espetáculo. Então, a gente substituição total possível, utilizando outros animais, não utilizando animais, ou mesmo voluntário humano, tecido, células, modelos matemáticos de computação, linhas celulares estabelecidas. Isso seria uma substituição total. Nós podemos também ter uma substituição parcial, que é o uso de alguns animais que, com base no pensamento científico atual, não são considerados capazes de sofrer. Isso inclui invertebrados e formas imaturas de vertebrados. Também inclui o uso de células primárias retiradas de animais mortos exclusivamente para alimentação ou outro fim. Ou mesmo como o caso da doutora Júlia Matera, em que você utiliza um animal que ele foi eutanasiado por outros motivos e você pode utilizar aquela carcaça em aulas práticas. As nossas normativas, né, que são reguladas pelo CONSEA, como a colega acabou de falar sobre o CONSEA, publicou em 10 de janeiro agora, de 2022, a normativa 54, que estabelece que todos os métodos alternativos que estão vigentes, que já foram comprovadamente considerados aprovados, eles têm que ser aplicados no máximo em 5 anos. Então, a utilização de animais, onde os métodos alternativos já podem substituir os animais no Brasil, a partir tem 5 anos de vida, então em 2027 já não pode mais ser utilizado. Isso é muito bom. E é muito interessante se colocar, porque se coloca que o estabelecimento de um método alternativo é muito caro. E isso não é uma verdade. Uma vez que se coloca o método alternativo em prática, ele se torna mais barato do que a manutenção de animais e todo o aparato para que se faça a experimentação animal. Bom, de acordo com os autores dos princípios, a redução refere-se ao método que minimiza o número de animais e eles colocam esse como um ponto importante, né? Experimento ou estudo consistente com os objetivos científicos. Essencial para a redução do número de animais que os experimentos sejam adequadamente desenhados, analisados, para garantir um trabalho robusto e reprodutível. Na realidade, o desenho experimental ele tem que sair antes de se começar a pesquisa. Você tem que ter o tratamento estatístico antes de começar a pesquisa. Não é fazer a pesquisa e jogar a estatística para justificar o que aconteceu. Então, isso é muito importante. Inclusive, dos trabalhos que nós publicamos, a gente sugere que as CEUAs tenham estatísticos até para ajudar os pesquisadores na hora de montar os seus trabalhos. Também a gente pode incluir outras coletas em que você possa fazer
utilizar o mais material do animal para outros grupos, ou seja, você utilizou o animal para fazer uma determinada pesquisa que pode servir para um grupo A, B e C. Então, um animal é capaz de render um número muito grande de resultados. Agora, existe uma questão aí, que a colega Bettina comentou, que é a perda dos animais que são utilizados dentro dos biotérios. Existe uma tendência dos pesquisadores de utilizar animais de um sexo apenas. Essa utilização de animais de apenas um sexo, ou seja, ele trabalha só com macho ou só com fêmea, faz com que nós tenhamos uma perda desses animais durante o processo de produção dentro do biotério. Então, isso é uma outra questão que tem que ser analisada quando se questiona o número na redução. Não é só a redução no número de animais utilizados no experimento, mas a gente não pode esquecer o número de animais que são produzidos para que esse experimento aconteça e esses animais são desperdiçados porque eles não são utilizados. Isso é um problema muito sério. Existem grupos que acreditam que a redução ela deve ser feita a qualquer custo, então você utiliza um número menor de animais e utiliza o maior número de procedimentos naquele animal individualmente, promovendo um maior sofrimento. E existe um outro grupo que acredita que não seja dessa forma a melhor forma de trabalhar. É preferível aumentar o número de animais e diminuir o número de sofrimento por animal individualmente. Ou seja, o animal ele vai ter uma qualidade de vida melhor porque ele vai ser trabalhado de uma forma menos agressiva. Foi feito um trabalho perguntando como que os pesquisadores se comportariam e os respondentes colocaram que 40% concordam que deva-se usar um número menor de animais com maior número de procedimentos, enquanto 60% discordam e acham que é melhor aumentar o número de animais e diminuir o estresse do procedimento sobre esses animais. Como a colega colocou, mais de 9 milhões de animais usados em laboratórios da União Europeia. Nós não temos os dados muito precisos. Na realidade, esse trabalho mostra que nós temos números estimados, números ajustados e números que são considerados reais. O número é absurdo, o número utilizado pela China, Japão e Estados Unidos. O Canadá, o Reino Unido, a Alemanha e a França têm os números que são considerados reais, que é muito importante nesse contexto, e nós temos os outros números que são estimados. No Brasil, como foi colocado pela colega, não temos esse número, nós não sabemos. Atualmente, existe uma tendência a que o refinamento foi ampliado para que todos os métodos que minimizam a dor, sofrimento, angústia ou danos duradouros no experimento, eles sejam minimizados, sempre no foco do bem-estar. O refinamento se aplica a todos os aspectos do uso dos animais, desde o seu alojamento, criação, que permita a inspeção de comportamentos específicos da espécie, até os procedimentos científicos realizados nele, com uso de anestesia e analgesia apropriados para minimizar a dor e treinamento colaborativo dos animais, que é muito lindo isso, para minimizar qualquer sofrimento durante o procedimento. Existem alguns vídeos na internet mostrando exatamente esse treinamento colaborativo. E as evidências sugerem que a dor e o sofrimento podem alterar o comportamento e fisiologia e resposta imunológica de um animal. Tais mudanças podem levar à variação dos resultados experimentais que prejudicam tanto a confiabilidade e repetibilidade dos estudos. Hoje, no meu entender, o refinamento ele é mais importante do que a própria redução, porque o bem-estar do animal ele tem que estar à frente de todo o processo. Se a gente faz essa discussão sobre qual é o R mais importante, obviamente, aquelas pessoas que não concordam com a experimentação animal, elas não vão nunca nem pensar nem no refinamento nem na redução. Mas aquelas pessoas que entendem que, infelizmente, ainda não conseguimos superar a experimentação animal, porque ainda não temos meios para isso, de um modo geral, nós estamos mais ou menos em consenso de que o refinamento, o bem-estar animal, ele vem à frente da redução. E é importante pontuar que os pesquisadores têm a responsabilidade pelo bem-estar geral dos animais, portanto, devem conhecer muito bem a etologia e a biologia da espécie com que estão trabalhando para poder proporcionar um bom alojamento, manejo, alimento aos seus animais. Um outro fator muito importante é a harmonização internacional dos procedimentos da utilização.
protegendo e proporcionando o bem-estar dos animais para fins científicos. Essa harmonização deve ser mais abrangente e pode ser através de difusão de conhecimentos éticos, técnicos, científicos e tecnológicos, incluindo congressos, capacitação, especializações. Essa harmonização, a doutora Yara Barreira, do INSERM, ela fez uma apresentação para a gente, e ela trabalha na França, né? E ela fez essa colocação dessa harmonização, porque a União Europeia ela consegue se harmonizar, mas quando nós chegamos dentro da América Latina, a gente não tem essa harmonização. E nós precisamos realmente harmonizar os nossos procedimentos. E isso eu acho que é extremamente importante, porque assim a gente vai conseguir ter a nossa experimentação animal o mais rápido possível sendo substituída e sendo feita da melhor forma ética e reprodutiva. Eu gostaria de agradecer muito e fazer um convite aos senhores que nós estamos fazendo, a partir do dia 6 até o dia 8 de dezembro, um evento do nosso mestrado, que tem o mesmo nome dessa minha fala, que é Revisitando os 3 R's, que nós vamos discutir uma série de aspectos e ter a apresentação dos nossos alunos. Então, convido todos, aqui está o site do evento, e muito obrigada, aqui estão os meus contatos, muito obrigada mesmo. Doutora Maria Inês, muito obrigado pela sua apresentação. O conceito de 3R serve para tudo na vida, viu? Eu estava aqui pensando, olha, eu vou ter que usar esse fundamento em qualquer gestão. É importantíssimo o conceito dos 3R. Muito obrigado, porque dá para usar em ciências humanas, aí, administração, direto, viu? Eu gostei muito da frase que a senhora mostrou, tratar bem animais é pré-requisito para a experiência bem-sucedida. E acho que trazendo isso para o mundo do comércio, para o mundo dos negócios, para o business, tratar bem animais também seria pré-requisito para lucro, para ter melhor resultado, sem dúvida alguma. Muito obrigado por sua apresentação, doutora. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns. 3 R's. Eu adorei os 3 R's. Então, participe do nosso evento. Olha, está aberto. Olha, será... Vamos ver se eu depois eu pego aqui o seu slide. Será um prazer eu aprender mais. Eu vou trazer isso para o campo das estratégias empresariais, viu, doutora? Muito obrigado.